Olá você, que prazer tê-lo aqui em mais uma Sexta com as Ciências Jurídicas. Eu, Núbia de Paula, coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas aqui da Gran Faculdade, sempre estarei aqui às sextas-feiras para receber um convidado especial, para trazer um conteúdo atualizado, relevante, prático, para juntar a teoria à prática dos seus cursos aqui na Gran Faculdade. E hoje o meu convidado é mais que especial, é o professor Manuel Pinon, que além de ser professor aqui na Gran Faculdade, o professor Manuel Pinon, ele é administrador de empresas, ele tem MBA em finanças, ele é auditor fiscal da Receita Federal, professor da área de concurso, da pós-graduação da Gran Faculdade, ele leciona economia, finanças públicas, AFO, orçamento público, direito financeiro, economia do trabalho, contabilidade de cursos, e uma infinidade de disciplinas. Nossos alunos amam o professor Manuel e eu já quero agradecê-lo pela presença, pelo tempo. E eu sei que o professor Manuel é mais reservado, mas eu não podia guardá-lo só para mim, gente. Eu preciso compartilhar o conhecimento desse homem aqui com vocês. Muito obrigada, professor Manuel, pela presença. Ô, Nubia, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar conversando com você, com o pessoal da Gran Faculdade. Para mim é uma honra, né, integrar o Grupo Gran e participar também da formação dos alunos de nível superior. E fizemos o primeiro curso, né, Gestão do Orçamento Público. Adorei a experiência, estou adorando a experiência. E estou aqui à disposição para a gente falar um pouquinho sobre nossa disciplina, né, do dia, né, a gente vai falar hoje sobre AFO, né, Administração Financeira Orçamentária. Maravilhoso. E por mais que possa parecer assustador esse tema, ele é muito legal. E ele é muito recorrente, tanto em provas de concurso quanto na iniciativa privada, que a gente precisa muito disso, né, professor Manuel? E eu queria que você já começasse dizendo o que a AFO estuda. Vamos lá. AFO é uma sigla, né, que significa Administração Financeira e Orçamentária, certo? O objeto de estudo da administração financeira e orçamentária é a atividade financeira do Estado, tá certo? Então, assim, o Estado, basicamente, para gerir suas finanças, né, ele tem um orçamento público, né? Então, vamos dizer assim, o estudo de todos os aspectos relacionados ao orçamento público, que a gente vai conversar um pouco mais detalhadamente, a receita pública, né? Vamos dizer assim, a arrecadação de recursos, né, para poder prestar o serviço público e atender às necessidades da população. A despesa pública, né, é uma outra área da nossa disciplina, e também a questão do crédito e do endividamento público, né? Então, esses seriam os 4 pilares. É interessante a gente falar um pouquinho assim do início do orçamento público, né? Que talvez seja o tema que a gente consiga mais ver presente aí nos noticiários. Se fala muito em orçamento, e especialmente em época agora de final de ano, quando se faz a votação do orçamento para o ano seguinte, é interessante que o aluno ele conheça alguns termos, né, para que ele possa poder acompanhar o noticiário, entender do que é que está se falando. É um tema bem interessante que a gente pode conversar um pouquinho aqui Quero nessa saber tudo de oportunidade. orçamento. Tudo, até porque a Vamos gente lá, fica ouvindo controle de contas públicas, orçamento público, onde que encaixa tudo isso, professor? Traduz pra gente. vamos lá. Ó, toda família, né, em tese, tem um orçamento, a sua família, né? E então é feita lá o quanto entra de receita, né, os salários e tal, quais são os gastos, né? Aluguel, energia, conta de celular, alimentação, etc. E com o Estado não é diferente. Só que imagine um Estado do tamanho do Brasil, né? Então isso tem que ser feito de uma maneira extremamente organizada e na forma de lei, né? Em que as pessoas participem de alguma forma do processo orçamentário, tá certo? Então, basicamente, nós temos alguns instrumentos orçamentários, né? A gente tem o principal, assim, de planejamento de médio prazo, que é o PPA, né? Que é o Plano Plurianual, que ele faz um planejamento das atividades do Estado para os próximos 4 anos, tá certo? Então, por exemplo, nesse ano agora de 2023, está se fazendo o planejamento para o período de 2024 a 2027. Com base nesse planejamento de médio prazo,
é feita uma lei que é muito falada aí, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela funciona como uma espécie de elo, ela faz a ligação entre esse planejamento de longo prazo, de 4 anos, né, médio prazo, 4 anos, para um planejamento de curto prazo, que é a lei orçamentária anual. Então, a gente vai ter uma lei orçamentária para cada ano, tá certo? Então, a lei orçamentária de 2024, é a que está sendo agora analisada no Congresso, ela tem que seguir as diretrizes, né, do PPA, do planejamento, vamos dizer assim, para os próximos 4 anos, e também as diretrizes da própria lei de diretrizes orçamentárias, tá certo? Então, esses três instrumentos são leis orçamentárias, todas três nas formas de leis, né? O aluno vai, se começar a acompanhar o noticiário aí relacionado às atividades do Congresso Nacional, né? Ele vai ouvir bastante desses instrumentos. Sim, muito Porque assim, falado. o orçamento, na verdade, ele é um trabalho a 4 mãos, vamos dizer assim, né? A 4 mãos eu digo da seguinte forma: o Poder Executivo, ele participa do ciclo orçamentário elaborando a lei, tá certo? Mas ele tem que submeter ao Congresso. Aí o Congresso é responsável por aprovar a lei do orçamento, tá certo? E colocar algumas emendas também, algumas modificações, né? E depois o orçamento vai ser executado, né? Pelos poderes, né? Pelo Poder Executivo, pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelo próprio Legislativo, tá certo? Então todo mundo participa, cada um com sua área de atuação, né? Mas o ciclo orçamentário ele tem essa característica de, como o nosso país é um país muito grande, é um país democrático, né? O nosso regime orçamentário é considerado um regime misto, né? Em que as principais funções são executadas pelo Executivo e pelo Poder Legislativo. Perfeito, professor Manuel. E me conta aqui, para o nosso aluno que quer se aprofundar um pouco mais sobre administração financeira e orçamentária, quais são as fontes de estudo? Onde que ele pode buscar essas ferramentas para aprofundar nisso? Bom, aqui no GRAM, a gente tem acesso a excelentes materiais, né, na própria biblioteca da GRAM Faculdade. Eu fiz a pesquisa para fazer o curso e usei, indiquei a bibliografia. Você tem livros, né? Você tem as videoaulas que o professor Flávio gravou, tem os meus PDFs, tá certo? Então, assim, eu não sugiro que o aluno comece logo pela legislação. Eu acho que é difícil para quem vai começar a estudar, começar pela legislação. Melhor você ter uma aula em vídeo, ou pegar um livro que já está, vamos dizer assim, com o assunto mais, numa linguagem mais simples, ou o próprio PDF, que é algo um pouco mais resumido, né? Então, essas são as fontes, assim, indiretas, né? Como fontes diretas de estudo, na Constituição Federal, a gente tem um capítulo lá, né, das finanças públicas, especialmente nos artigos 163 a 169. Ali você tem todos os principais dispositivos que regulam a atividade financeira do Estado, né? O artigo 163, ele tem a sua importância, o 164 ele trata mais do Banco Central, o 165 fala mais do orçamento, o 166 em relação ao processo legislativo, o 167 são as redações, o 168 a questão dos duodécimos do Ministério Público e o 169 a questão da despesa com o pessoal, que é também uma área muito importante no setor público, né? Controle de gasto pessoal. Então, assim, partindo da Constituição depois, você teria aí 2 leis fundamentais, essenciais, fundamentais, que é a Lei 4.320, que é de 1964, que é a norma geral de direito financeiro e finanças, e orçamento público, né? Essa lei, ela existe previsão na Constituição de ser feita uma nova lei, desde 88, né? Então já temos aí 35 anos, né, mais ou menos, e essa lei até hoje não foi promulgada, está valendo aí de 64, certo? E tem a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101 de 2000, que é uma lei fundamental no que diz respeito à gestão da responsabilidade fiscal, do controle do gasto público, da transparência, né? Foi um avanço, sem dúvida, essa lei. Então você tem essas 2 leis, né? Além disso, você tem na área de AF, você tem os manuais, né? Tem o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que apesar de ter o nome de Manual de Contabilidade, ele tem os capítulos iniciais que ele trata de conceitos de AFO, né?
ele fala sobre os princípios contábeis, fala sobre receita e despesa. Então, por exemplo, a receita e a despesa, é interessante o aluno ter em mente o seguinte, que tem alguns pontos principais, assim, desse assunto, né? Então, assim, quais são as etapas, né? Tem toda uma sequência para você realizar uma receita ou uma despesa. No Estado é tudo muito, não vou dizer, não vou chamar de burocrático, mas tudo obedece uma sequência Sim. e uma certa segregação de funções, né? Que implica numa sequência em cadeia de etapas, né? Uhum. Então, primeiro, uma despesa, para ela ser realizada, ela precisa primeiro ser fixada na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que a gente falou. Aí depois ela precisa passar pelo processo de empenho, tá certo? Depois ela precisa passar pelo processo de liquidação, para depois ser paga. Então tem toda uma sequência, né? Então tudo isso aí é tratado no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, detalhado, é uma fonte oficial do governo, então cai muito em prova de concurso. E o próprio Manual Técnico Orçamentário, né? Então, assim, esses dois manuais são os manuais que quem trabalha no dia a dia com AFO utiliza. Então é uma fonte prática, vamos dizer assim, tá certo? Além disso, você tem os manuais do CIAF, por exemplo, né? No governo federal, tudo isso que eu falei aí é registrado e executado por meio de um sistema, né? Que é um sistema de administração financeira e orçamentária do governo federal. E existe o manual do CIAF também. Então, assim, se tiver algum aluno aí me ouvindo que já trabalhe, né, na área pública, até numa autarquia ou no órgão público da administração direta, alguma coisa assim, ele certamente, trabalhando na área, né, de orçamento e de financeira, ele já viu esses termos e já vai ter familiaridade com isso e vai estar com uma noção, né? Porque é Perfeito. interessante, você não me perguntou, mas é interessante eu falar um pouquinho sobre, já que a gente está na área jurídica aqui, Por favor. né, com alunos da área jurídica em boa parte, que existe uma diferença, assim, entre AFO e direito financeiro, né? Porque Adivinhou muito minha do que eu pergunta, falei, professor? é, muito do que eu falei aqui se aplica ao direito financeiro. Mas você me pergunta qual é a diferença? Bom, basicamente é o seguinte, a disciplina de direito financeiro, ela está mais relacionada às questões jurídicas, né? Às normas, enquanto o AFO, né, está mais ligado às questões operacionais, tá certo? Então, nas aulas de AFO, por exemplo, a gente trabalha o CIAF, como operar, como fazer uma nota de empenho, né, em que consiste a liquidação, como é feito o pagamento, a conta única do Sistema Nacional. A gente entra em aspectos operacionais, né? Em termos assim de questão de prova, para quem se prepara para concurso, em AFO, por exemplo, é cobrado questão de cálculo. Já na área jurídica, isso é muito mais difícil de você ver. As questões são Verdade. mais realmente de interpretação e muito de aplicação de norma, né? Então, assim, basicamente, e alguns assuntos, assim, não se trata muito em AFO, por exemplo, precatórios, né? É um assunto que normalmente ele é tratado no direito financeiro e dificilmente é tratado em AFO, né? E agora, por exemplo, outros assuntos assim ligados à execução orçamentária, como a descentralização orçamentária e financeira, né? Transferência para estados, municípios, é muito mais frequente esse tipo de assunto, né? Ser tratado pela disciplina AFO e menos Fato. no direito financeiro, né? Verdade. Então temos algumas distinções, mas são disciplinas que eu diria que tem aí 70 a 80% dos assuntos assim comum E essa do conteúdo, né? comunicação, ela fica muito clara no seu material, professor Manuel, que é gestão do orçamento público. Nossos alunos amaram, porque está super completo. E todas essas fontes que o professor Manuel citou aqui estão no material dele. É um material atual, completo, serve para você, nosso aluno que quer prestar concurso público, e aquele também que não quer prestar concurso público, mas tem um interesse para o entendimento da AFO. Então, assim, professor Manuel, eu ficaria o dia inteiro te ouvindo, por mais que esse assunto ele seja espinhoso, né? Porque tratar com o dinheiro, com finanças públicas não é fácil. Mas eu agradeço muito o seu tempo, a partilha de conhecimento, e eu quero dizer que para a gente aqui da Gran Faculdade é um prazer tê-lo conosco, um profissional do seu gabarito. Eu que agradeço e fico satisfeito aí de poder participar, feliz. Sempre que precisar, pode contar comigo.
para qualquer tipo de trabalho aí, de elaboração de aulas, Conto participação de lives. super. Conto super porque nossos alunos adoram o seu material. A sua linguagem é super fácil e inteligível. Então, parabéns por todos esses anos que você está aqui conosco no GRAM e agora na GRAM Faculdade. Muito obrigado. Grande abraço, professor. Um abraço E para a todos. você que estava aqui nos ouvindo, não se esqueça, toda sexta tem um episódio interessante, tem um assunto relevante para a sua formação. Não me abandone, Sexta com as Ciências Jurídicas. Te espero para o próximo episódio.